E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das visões mais impressionantes e simbólicas que existem, a Nova Jerusalém, lá do livro de Apocalipse. Vamos explorar juntos o que essa cidade santa, que desce do céu, realmente significa. A visão já começa com uma das frases mais fortes que a gente pode encontrar, vinda direto do trono. Olhe, faço tudo novo. E isso aqui não é só uma mudancinha, não. É o ponto de partida para uma recriação total de absolutamente tudo. Tá, mas como é essa renovação? A primeira parte já mostra que não estamos falando de uma simples reforma. É uma substituição completa. O texto é claro. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi e o mar já não existe. É um reset total. E do meio dessa tela em branco, digamos assim, surge a Cidade Santa. A imagem de uma noiva adornada é fundamental aqui. Ela simboliza pureza, celebração, uma aliança perfeita com Deus. E perceba, a origem dela não é da terra. É um presente que vem direto do céu. Na sequência, uma voz poderosa que vem do trono começa a ditar as regras dessa nova realidade. E é uma mistura bem interessante de uma promessa incrível com um aviso muito sério. E o que mais chama a atenção aqui é a promessa radical que é feita. É o fim absoluto de toda dor humana. Não é uma diminuição, não. É a erradicação completa da morte, do luto, do sofrimento. A primeira ordem das coisas, como o texto chama, acabou para sempre. Só que essa nova realidade não é automática para todo mundo. O texto apresenta um contraste bem nítido. De um lado, os vencedores, que são aqueles que perseveram na fé e que vão herdar tudo isso. Do outro, uma lista que define quem fica de fora dessa nova criação. E qual seria esse destino? O texto chama de a segunda morte, para diferenciar da morte física, que todo mundo passa. Essa segunda morte é descrita como uma separação final, eterna, simbolizada por esse tal lago de fogo. Depois de estabelecer as regras dessa nova realidade, a visão muda o foco. Agora a gente é convidado para um tour. Um anjo se aproxima para ser nosso guia, prometendo mostrar em detalhes a noiva, a esposa do Cordeiro. A primeira impressão da cidade é de uma luz que é de outro mundo. O texto descreve que ela brilha como uma joia rara, mas não com uma luz refletida. Ela pulsa com a própria glória brilhante de Deus. É uma imagem de pura luz divina. E agora a coisa fica mais detalhada. O anjo pega uma vara de medir de ouro e começa a nos revelar a arquitetura divina e os materiais que formam essa cidade extraordinária. A primeira coisa que salta aos olhos é o número 12. Ele está por toda parte. 12 portas guardadas por 12 anjos. Na simbologia bíblica, o 12 representa a totalidade, o povo de Deus. Pense nas 12 tribos de Israel ou nos 12 apóstolos. Esse número é a chave para entender a cidade toda. E esses 12 portões são perfeitamente simétricos, 3 em cada direção, norte, sul, leste e oeste, simbolizando que o acesso é universal. E o que está escrito neles? Os nomes das 12 tribos de Israel, conectando essa nova criação com toda a história do povo de Deus. Em seguida, a medida da muralha, 144 côvados. De novo, não é um número qualquer, é 12 vezes 12, o que reforça essa ideia de perfeição e completude. E o mais interessante é que o texto diz que é uma medida humana, talvez para nos mostrar que essa perfeição divina também é algo que a gente pode compreender. A escala e a forma da cidade são de cair o queixo. Não é uma cidade como as nossas. Ela é um cubo perfeito. A largura, o comprimento e a altura são idênticos, 12.000 estádios. E na geometria simbólica, um cubo representa a perfeição e estabilidade absolutas. A simbologia da estrutura vai ainda mais fundo. A muralha tem 12 fundamentos, e cada um é feito de uma pedra preciosa diferente. E nesses fundamentos estão escritos os nomes dos 12 apóstolos, unindo de uma forma muito bonita toda a história do povo de Deus, do começo ao fim. Até os materiais de construção são de outro mundo. A cidade inteira e a sua rua principal são feitas de ouro puro. Mas não é o ouro que a gente conhece, opaco. O texto descreve como um ouro perfeitamente transparente, como vidro, o que sugere uma pureza e um valor que vão muito além de qualquer coisa que a gente conheça. Com toda essa perfeição arquitetônica, a gente chega a uma questão central sobre o coração da cidade. Afinal, o que existe no centro de tudo isso? Normalmente, o templo seria a construção mais importante de uma cidade sagrada, o lugar onde Deus habita. Então, cadê ele na Nova Jerusalém?
E a resposta é, talvez, a revelação mais impressionante de toda essa visão. Simplesmente não há um templo físico. E por quê? Porque a ideia de um lugar sagrado específico para encontrar Deus se tornou ultrapassada. O próprio Senhor Deus e o Cordeiro são o templo. A presença divina não está mais contida num prédio, ela é a própria realidade do lugar. Da mesma forma, a cidade não precisa mais de fontes de luz criadas. O solo e a lua não são mais necessários. A própria glória de Deus ilumina tudo por dentro. E o Cordeiro, que é um símbolo de sacrifício e redenção, é a sua lâmpada. É como um ecossistema divino, totalmente autossuficiente. Então, quem pode entrar nessa cidade? As portas estão sempre abertas porque nem existe mais noite. No entanto, o texto é bem claro. Nada que seja impuro, falso ou corrupto pode entrar. A entrada é reservada só para aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E isso tudo nos deixa com a pergunta fundamental, não é? A gente deve interpretar isso como um mapa literal do futuro ou como um símbolo poderoso para o presente? Uma imagem de esperança? Um ideal de perfeição e um chamado à pureza na nossa vida agora? A resposta talvez não seja uma coisa ou outra, mas um pouco das duas.